E aí, gente, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa, né? Assim, eu tenho postado mais a minha rotina, os meus treinos, os meus looks, mas bastante gente me perguntou a respeito do problema que eu passei de saúde e queria entender um pouco mais, né? O que aconteceu. Apesar de eu ter explicado num post, eu acho que eu coloquei bem resumidamente o que aconteceu, mas eu vou explicar mais ou menos, mas não vou entrar muito no detalhe. É, Como eu já relatei para vocês, eu tinha um problema de pedra nos rins e eu precisava fazer uma cirurgia que eu acabei postergando algumas vezes por conta do casamento, por conta do projeto que eu trabalho, e isso ficou indo para trás, deixando para trás. Então, aí eu tive uma crise, fui parar no hospital, tava no trabalho, aí o médico falou: olha, hoje você vai ter que ficar porque realmente seu quadro tá crítico. Então, eu internei no dia seguinte, no mesmo dia, aliás, perdão, meu médico veio e tentou o procedimento, só que eu já tava com um quadro infeccioso no rim, então ele só conseguiu jogar a pedra de volta pro meu rim, porque ela tava no dia, aliás, perdão, meu médico veio e tentou o procedimento, só que eu já tava com um quadro infeccioso no rim, então ele só conseguiu jogar a pedra de volta pro meu rim, porque ela tava no meu ureter. E eu vim para casa, no quarto dia eu tive uma crise de febre muito alta, aí fui pro hospital e fui diagnosticada com pielonefrite. Então fiquei internada e aí no meu ureter. E eu vim para casa, no quarto dia eu tive uma crise de febre muito alta, aí fui pro hospital e fui diagnosticada com pielonefrite. Então fiquei internada e aí, porque eu tinha um quadro de anemia já que eu não estava tratando, achava que era normal, né? Que pelo fato de eu ter feito cirurgia bariátrica, isso poderia. Eu achava que com alimentação somente eu poderia controlar, lê do engano. Então, esse quadro no momento em que eu dei entrada no hospital com pielonefrite, um quadro infeccioso muito grande, automaticamente isso entrou na minha corrente sanguínea, e como eu tava com a ferritina baixa, os meus glóbulos brancos e vermelhos lá entraram em colapso. Eu tive uma queda brusca da minha imunidade, fiquei totalmente sem energia, quer dizer, tudo no meu organismo virou de ponta cabeça, que agora eu não sei explicar. Ou seja, eu tive que tomar sangue, fazer transfunidade, fiquei totalmente sem energia, quer dizer, tudo no meu organismo virou de ponta cabeça, que agora eu não sei explicar. Ou seja, eu tive que tomar sangue, fazer transfusão de sangue, eu tive que tomar plaquetas, eu tive que passar por conta de tudo isso, por conta o meu HB lá que eles falam estava abaixo, chegou a transfusão de sangue, eu tive que tomar plaquetas, eu tive que passar por conta de tudo isso, por conta o meu HB lá que eles falam estava abaixo, chegou a. E aí começou a minha saga, né, no hospital, todos esses dias, os médicos já desesperançados, porque o meu quadro não avançava, só regredia, a febre não ia embora de jeito nenhum, era 39, a minha febre era só isso, e eu tava com os batimentos cardíacos extremamente acelerados, então os médicos decidiram fazer exames e mais exames. Eu fiquei... teve dias que eu fiz 39, a minha febre era só isso, e eu tava com os batimentos cardíacos extremamente acelerados, então os médicos decidiram fazer exames e mais exames. Eu fiquei... teve dias que eu fiz Então, teve dias que eu cheguei a fazer 3 procedimentos, assim, diferentes. Eu fiquei com minhas linfas todas entraram em colapso e cresceram todas. Então, eles tiraram nódulos aqui do pescoço, tiraram embaixo do braço, tiraram
nas minhas costas eu fiz exame de líquor, eu fiz vários exames, eu fiz 42 tipos de exame, fora a tomografia e exame de sangue. Isso são outros tipos, são exames muito específicos, porque os médicos acharam que, primeiro achavam que eu tava com tuberculose, depois acharam que eu tava com linfoma, que é um tipo de câncer, depois eles pensaram que era um tipo, outro, tudo que levava, né, o meu quadro levava a eles a crer que eu tava com algum tipo de câncer, né, com alguma coisa estranha que eles não conseguiam encontrar. Enfim, gente, então você vê, todos esses diagnósticos, eu fiz esses exames, nos últimos, que eram esses exames que ia para um laboratório, específico para fazer essa análise. A primeira análise que foi feita não foi retirada amostra suficiente, eu tive que repetir o exame, esperar mais quase uma semana para ficar pronto. Aí você pergunta para mim, e aí, Camila, como que foi? Como você se sentiu diante de tudo isso? Você que é uma pessoa que sempre cuidou da saúde, sempre falou muito sobre a saúde, depois de tudo que você passou? Gente, foi uma situação que realmente eu não esperava, né? Porque eu já tinha passado pela situação do herpes zoster, por conta da minha imunidade que caiu, crise de estresse que eu passei, né? Por conta de várias coisas. E como que aconteceu tudo isso, né? Negligência. Eu deveria ter cuidado de algo muito importante, que minha mãe falou pra mim, que era anemia. E exatamente por conta da anemia aconteceu tudo isso. Mas o mais importante de tudo isso foi como eu agi dentro do hospital. Gente, eu entrei em internação bem no alvoroço da pandemia. O hospital estava dividindo as UTIs, porque eu fiquei na UTI, meu caso era muito grave. Então você imagina assim, o sufoco da minha família, o desespero, né? Que eu acabei não divulgando para só meus pais sabiam, meu esposo, meus filhos. Estava dividindo as UTIs, porque eu fiquei na UTI, meu caso era muito grave. Então você imagina assim, o sufoco da minha família, o desespero, né? Que eu acabei não divulgando para só meus pais sabiam, meu esposo, meus filhos. Então a tensão foi muito grande. Eu fiquei no primeiro momento fiquei com medo, sim, porque os médicos toda hora vinham com uma notícia ruim. Mas uma coisa que eu tenho muito forte em mim é a fé. Né? Então, independente de toda e qualquer circunstância que eu passei lá dentro, eu jamais deixei de falar com Deus, eu jamais deixei de crer que Ele podia fazer. Então, teve um dia que a médica falou assim, peça para aquilo que você crê, porque a gente já não sabe mais, tá? O seu quadro não evolui. Nós trocamos o antibiótico, você já tá há 12 dias com esse antibiótico e a febre não cessa. E enquanto essa febre não cessar, nós não podemos fazer mais nada. Eu falei, doutor, eu creio. Tudo tem um porquê e um propósito. Esses exames não vão dar nada. Ela sorriu pra mim assim, meio que, né, você não sabe de nada. Então ela tinha certeza que ia dar algum diagnóstico, porque não tinha o porquê eu estar com todo aquele quadro e simplesmente não ter nenhuma doença tão absurda, né, que pudesse justificar. Então, teve um dia que eu tava assim estressada de ficar no hospital tanto tempo e eu tava triste. Eu cheguei e falei, meu Deus, eu quero ir embora. Eu tava sentindo meu corpo cansado. Eu falei, meu Deus, eu quero ir pra casa, eu não aguento mais. Eu quero uma resposta hoje para eu ir embora para casa. E aí eu dormi na cadeira, naquelas poltronas que ficam do lado da cama, que eu já não aguentava mais ficar na cama. Aí eu dormi, eu já estava no quarto, né, nesse período, e desmaiei, peguei no sono, e quando eu acordei, que ficam do lado da cama, que eu já não aguentava mais ficar na cama. Aí eu dormi, eu já estava no quarto, né, nesse período, e desmaiei, peguei no sono, e quando eu acordei, assim, eu tomei um susto, eu olhei direto para a janela, que eu sempre ficava olhando pro lado de fora para ver pelo menos a paisagem. E quando eu olhei na janela, tinha assim um sinal de uma mão bem grande mesmo, parece coisa, parece não, é uma coisa sobrenatural. E aí, na hora, assim, o meu coração, sabe, transbordou de alegria, porque aquilo, pra mim, pode ser que não, mas pra mim, foi a resposta de Deus, e aquela foi a resposta de Deus pra mim. E a partir dali,
eu comecei a ficar forte, né, assim, na minha fé. Apesar do meu corpo estar totalmente debilitado, a minha alma estava viva. Então, foi ali que eu levantei, né, e comecei a agradecer a Deus por isso, e as coisas foram acontecendo. A minha mãe me ajudou muito nesse período, como sempre. A minha mãe, ela assim, apesar de não poder estar lá comigo, todo momento ela orava, ela mandava óleo de unção para mim. Eu sou muito grata. E meu esposo, que esteve comigo a todo instante, mesmo diante de toda a pandemia, todos os dias ele ia lá, ficava do meu lado. E assim, foram pessoas que realmente fizeram toda a diferença nesse momento na minha vida, né? Os meus filhos aqui também, em oração, todo dia nós falamos através de vídeo. E assim, foram pessoas que realmente fizeram toda a diferença nesse momento na minha vida, né? Os meus filhos aqui também, em oração, todo dia nós falamos através de vídeo. E é isso. E a médica chegou pra mim quando saiu o resultado dos exames, né? Eu já tava super apreensiva. Ela falou assim: menina, você é uma bruxinha, hein? Eu falei: não, doutora, eu tenho fé num Deus poderoso, né? Que se ele permitiu que eu tivesse, que eu continuasse aqui, é porque ele tem um plano na minha vida, que eu tenho certeza. Senão, eu teria já subido num Deus poderoso, né? Que se ele permitiu que eu tivesse, que eu continuasse aqui, é porque ele tem um plano na minha vida, que eu tenho certeza. Senão, eu teria já subido para a glória dele. Ela falou: realmente, os seus exames não deram nada, né? Você teve simplesmente, né, entre aspas, um quadro de infecção agudo, né? Então deu um colapso nos seus linfonodos, que acabou inchando o seu baço, o seu fígado, várias partes do seu corpo, e ocasionou todo esse tipo de infecção. E não conseguimos matar, né, essa bactéria no momento, mas o seu corpo reagiu, e você agora vai passar por um período aí de cuidados, né? Vamos controlar essa anemia e tudo mais. Então, assim, gente, o que eu quero deixar aqui e fazer uma pergunta pra você. Você tem medo do que na sua vida? Tem medo de morrer? Você tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada? Pergunte lá no fundo do teu ser. Eu quero dizer pra você: não tenha medo de nada. Você é o autor da sua vida. Você é o capitão da tua alma. Se você quiser viver, você vai viver. Se você não quiser viver, você não vai viver. Se você continuar a ter medo, ele vai permanecer. Se você quiser ser livre, seja ele qual for. Então é isso. Eu fiquei livre de todos esses medos. Sou grata a Deus pela minha recuperação. Eu vim para casa bem debilitada, fiz um tratamento intensivo, uma alimentação totalmente reforçada, tomei sustagem, e agora eu fui liberada para as atividades físicas, peguei intensamente. E assim, o meu corpo é outro, o meu físico é outro hoje, assim, eu me sinto e agora eu fui liberada para as atividades físicas, peguei intensamente. E assim, o meu corpo é outro, o meu físico é outro hoje, assim, eu me sinto totalmente renovada. As minhas células se renovaram, tudo em mim se transformou, porque eu coloquei uma coisa dentro da minha alma. Eu sou grata pela oportunidade de viver. Então, tudo que eu puder fazer agora pela minha vida, pela minha saúde, eu vou fazer, e jamais vou deixar de me cuidar, vou deixar coisas que são importantes para trás, né? E eu queria deixar isso para você também. Cuida de você. Eu acho que eu me estendi demais hoje, mas é isso. Eu queria resumir um pouco, né, dessa minha vivência lá no hospital. E quero dizer que eu tô bem, né? Eu tô cuidando da parte da imunidade ainda, mas a cada dia eu tô ótima. Mas uma coisa extremamente importante são os pensamentos, como que eu tenho agido, como que eu tenho pensado, do que eu tenho me alimentado,
né? Não somente fisicamente, mas espiritualmente, né? Como tem sido a minha vida, eu tô ótima, mas uma coisa extremamente importante são os pensamentos, como que eu tenho agido, como que eu tenho pensado, do que eu tenho me alimentado, né? Não somente fisicamente, mas espiritualmente, né? Como tem sido a minha conexão comigo mesmo, com a minha alma, o meu interior, com aquilo que eu acredito. Então tudo isso faz diferença na sua vida. As pessoas perguntam: nossa, mas você tá tão lindo o corpo, então assim, mas eu me encontrei. Então não adianta, né? A gente às vezes fica se perguntando por que eu não consigo atingir tal objetivo, tal meta, não consigo começar a fazer nada. Porque o teu pensamento, o teu foco tá na direção errada. O teu pensamento, ele é a ignição da tua existência. Se você pensar o contrário vai ser. Se você pensar que você pode, você vai. Você tem que simplesmente começar. Então eu comecei a pensar em mim, comecei a pensar na minha saúde, comecei a pensar de onde que eu comecei. E por que eu cheguei naquela situação? Eu fiz várias perguntas para mim mesma. Né? Nós estamos suscetíveis a isso. Lógico, a vida da gente, ela passa por vários tipos de onda, né? Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos aqui embaixo, mas nós temos que permanecer equilibrados. Né? Então eu deixei o desequilíbrio tomar conta de mim. Então eu quero deixar aqui para você: se cuida, se valoriza, olha para dentro de você, cuida do teu interior primeiro. Né? Não adianta você malhar, não adianta você querer procurar dieta mirabolante ou buscar o maior psicólogo. Você pode ter o melhor profissional do mundo cuidando de você. Se você não se abrir para o novo, para o teu interior, olhar para dentro de você, descobrir quais são os seus temores, descobrir o que tá por trás de tudo isso, por que você chegou no caos que você chegou, você vai passar 30 anos passando no psicólogo, no dermatologista, no endócrino, seja lá qual for. Enquanto você não curar a tua alma, enquanto você não curar o seu interior, nada vai mudar. Então busca dentro da tua crença, dentro da tua realidade, aquilo que te fez ficar na forma que você está, que te fez cair, que te fez ficar para baixo, que te fez ficar obesa, que te fez ficar deprimida, enfim, seja qual for a sua situação, até mesmo de doença principalmente. Busca isso. Enquanto você não tiver consciência disso, você não vai ser curada, você não vai. E quem você é hoje é fruto daquilo que você plantou lá atrás. Então vai atrás disso, vai atrás dessa árvore, vai atrás dessa semente. Vê de onde ela veio, qual que é a origem dela. E você vai encontrar resposta para tudo isso, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por tudo, por tanta mensagem que eu recebo positiva, por tanta mensagem de amor, de carinho, né, de gratidão. Eu só tenho a agradecer por tudo e que a gente possa todos os dias compartilhar um pouco, né, da nossa existência, porque nós viemos para isso, para compartilhar, para servir, para ser útil, né, à sociedade. E esse é o meu objetivo. Um grande beijo.